Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Agora, uma anedota para descontrair. Landon Dyer, conhecido como Dead Hacker, que escreveu há algum tempo atrás as suas histórias de ser funcionário da Atari Corporation, ele conta... Pera, vamos fazer um jogral aí. César, você faz o Landon Dyer e o Juan faz o Jack Tramiel. Eu vou fazer uma voz um pouco mais suave para tentar ser o Landon Dyer da época, e não o Landon Dyer narrando. Desesperado porque o chefe chamou ele pra conversar. E o chefe é nada mais nada menos que... Enfim, a gente vai falar inglês mesmo, o nosso inglês macarrônico, podem rir à vontade. Jack Tramiel called a meeting. We didn't often meet with him, and it was a big deal. He started by saying, I hear you are unhappy. Think of a deep, authoritarian voice, a lot like Darth Vader, and the same attitude, pretty much. Sorry, Jack, things aren't going all that hot. We tried to look humble, but we probably just came across as tyrants. I don't understand why you are unhappy. You should be very happy. I am paying your salary. I am the one who is unhappy. The software is late. Why is it so late? Young and idealistic, I piped up. You know, I don't think we are in this for the money. I think we just want to ship the best computer we can. Then you won't mind if I cut your salary in half. I got the message. He didn't even have to use the force. Impressive. Sensacional! Sensacional, cara. Eu fico com medo do Juan, chefe, uma vez que participou. Ah, fique com medo mesmo. É muito bom pra vocês serem meus amigos. Mas enfim, né? Depois de um jogralzinho envolvendo Darth Vader e Jack Tramiel, vamos falar dos modelos, né? Sim, vamos lá, os modelos do ST. Aliás, do ST teve um montarel. Ó. Cara, é uma confusão. É confuso, mas tem lógica. É letrinha em cima de letrinha. Eu vou falar inicialmente da primeira série. O ST padrão, que é aquele que saiu em 85, é literalmente, imaginem um Commodore 64, imaginem até um Amiga não pode, que Amiga tem drive. Um Atari 8-bit, até um MSX, daqueles japoneses que tem fonte externa. Ele tinha um computador. Eu vou dar a definição certa. Imagina um Atari XE com o teclado separado. Ele é igualzinho. Não, tô querendo pegar assim, por exemplo... O teclado numérico. Né, não falando de Atari, né? Tô falando, não falando de um micro da Atari. Sei lá, o Sony HB10, por exemplo, um modelo de MSX. É um computador, abre a caixinha, tem o teclado, tem o circuito eletrônico, não tem nada de armazenamento. Tudo que você tem que de armazenamento vai ter que ligar por fora. Por alguma coisa por fora. Não tem FOB e não tem fonte. E tem uma brick. O ST era isso, era uma caixinha, um computadorzinho que não tinha fonte embutida, não tinha disquete, não tinha nada. Você tinha que ligar todo o resto. Já tinha pelo menos a interface de drive, né? Incorporada, pelo menos isso, igual ao Commodore 64, ligava o 1541. E ele saiu. Ou cogitou-se, saiu um modelo chamado 130. Cogitou, mas foi rapidamente descartado, porque só o TOS ocupava 128K de RAM, 130 teria 128K de RAM. Depois saiu um modelo que teve uma vida muito breve, chamado 260 ST. Ou seja, esse é raríssimo, né? Isso é muito pouco. Alguns foram vendidos, foram depois atualizados, botaram ganhando uma expansão de RAM e foram vendidos na Europa.
e foram chamados de... continuaram sendo chamados de 260 ST, porque depois você dava o boot, só sobrava 256K de RAM para você trabalhar. 520 ST, que é um dos mais conhecidos, com obviamente 512K de RAM, e o 520 ST Plus, que tinha a expansão de RAM, que ele tinha 1 MB de RAM. O curioso dessas máquinas é que eles realmente não tinham flop e não tinham o TOS em ROM. Depois houve uma revisão de placa, que essa máquina passou a ganhar o TOS na ROM, ou seja, não precisava ter o disquete de boot. E alguns modelos ganharam o modulador de RF, para você não ter que comprar um monitor, você poder ligar na televisão. Acho que o Jack percebeu que esse negócio de vender computador para vídeo para jogo também é interessante. Foram chamados de 520 STM. M é de modulador de RF. Posteriormente, eu acho que isso aqui de 88, 7, a Atari lança a série FM. Não tem FM embutido, eu também achava. Da série F, né? F de flop, M de modulador de RF. Isso. O 520 STFM de F de flop, M de modulador. O 1040 STF só tinha o flop. E o 1040 STFM. Esse aqui é a máquina de 89, com certeza. De nada, Giovanni. Não, acho que é 87. Isso aí é pra concorrer com a Amiga 500. Tá bom, 87. E assim, curioso dessas máquinas que eles fizeram um case maior. Fizeram uma coisa que a Commodore nunca teve coragem de fazer: colocar a fonte embutida. Finalizaram a fonte e meteram um flop lateral. A única coisa maluca desse processo é que o porta de joystick que ficava lateral, ela migrou para debaixo do computador. Ele fica numa literalmente posição escalafobética. Embaixo do teclado numérico você tem que levantar o micro para ligar o mouse, e o mouse só funciona numa das portas de joystick. Igual o Amiga. O Amiga também é assim. Aliás, o Amiga e várias outras máquinas também. O Taos O também. MSX é mais ou menos assim, sabiam? O MSX também é assim. Não, mas depende do software. Tem programas de MSX que acham que o padrão é joystick 1, joystick A. Tem programas de MSX que acham que o mouse tem que estar no joystick B. Ou seja, padrão de macho, pro meu gosto. Porque geralmente o padrão japonês, no software japonês, é sempre segunda porta pro mouse. E o Taos também é sempre segunda porta pro mouse. E continuando, temos agora o STE, 1990. Não, falta o Mega ainda. Só pra complementar, o 1040 STFM, precisamente esse capa da Byte, que foi o primeiro computador doméstico a ser vendido com 1 MB de RAM na faixa abaixo de $1.000. Isso é uma boa coisa. Nesse desenho aqui aliás, o designer da Commodore também foi pra Atari, tá? Nota-se. O designer da Commodore, o cara que fez o Bell fez a caixa do 64, é quem fez a caixa do ST e fez aquela adaptação do case da família XL e fez o Atari 8-bit XE. Eles ficaram todos com a mesma carinha. Isso aí. Todo mundo cinza, todo mundo com aquelas F-keys em forma trapezoidal para o holograma. E com as teclas de função fazendo parte do gabinete. Além dos modelos All-in-One, a Atari lançou a versão ST, digamos, Expert. Além da versão Hot Bit, lançou a versão Expert, que era com uma caixa Pizza Box, no gabinete. Mega ST. Eu compararia ele, sabe qual o micro? Aos Philips, que são menorzinhos. Porque o gabinete do Mega ST é muito pequeno, por exemplo. Se você compara com o do Amiga 2000, ele é metade do tamanho. Basicamente ele é uma caixa que tem a placa original do Atari ST convencional, mas fechada. Então aqueles Mac que eles chamam de caixa de pizza. Curioso desse cara é que ele tem, somente os modelos posteriores, ele tem uma caixinha separada que pode você botar o HD. Isso. Acho super engraçado esse jeitão dele. O Mega ST saiu em 3 sabores, né? O Mega 1, Mega 2 e o Mega 4. Deixa eu adivinhar. 1 Mega, 2 Mega e 4 Megas. Isso aí. Além da caixa e da memória, né? De teclado separado, já falei disso, é óbvio. Ele já vinha com o ST Blitter, o RTC e uma porta de expansão. Ele vinha com um slot de expansão. Este é o ST clássico. Por volta de 90, a Atari resolve dar uma melhorada na família ST e cria STE. Extended ou Expanded ou whatever. O que eles fizeram? Não mexeram no processador. Continuou de 8. Continuou 108.000 de 8 MHz. Acho que não tinha por que mexer nisso. Aumentaram a quantidade de cores para 4096, incorporaram o Blitter e o Shifter ganhou uma brincadeira, né? Ele ganhou um recurso para fazer scroll fino, horizontal e vertical. É o Atari ST2 Plus. Oh my
God. Isso. Outra coisa que eles deram de mole logo de cara. Se você comparar um jogo de Atari ST clássico do Amiga, tu vê que das primeiras coisas que saltavam os olhos era o scroll truncado. É que uma Ele não era tanto o scroll, mas seria o scroll EGA. Você lembra do jogo que tinha um scroll meio quebrado, mas não era tanto quanto o MSX e tal, era aquilo ali. Na verdade é que um tinha scroll, o outro não. Exatamente. Mas vai lá, agora a parte que você mais gosta no Atari ST é... pelo menos isso, né? Botaram um chip de áudio com 2 canais PCM e DMA. Sim. Mandava tocar e ir embora. Além de um circuito para fazer o mix dos canais de áudio. Ou seja, o Atari ST passou para 5 canais de som, ultrapassando o Amiga em um canal. Uhul! Não, e o principal em mixing, que eu acho que o Amiga não tinha, né? Paula eram 2 para a esquerda e 2 para a direita. Exatamente. Aqui não, aqui você poderia brincar de mover os canais de posição. Isso é interessante. Agora uma coisa que eu considero dispensável. Você e a face da Terra em toda. Suporte os joysticks do Jaguar. Entra o cachorrinho da necessidade aí, César. Exatamente, né? Qual a necessidade Pra falar a verdade, foi o oposto. Jaguar é que tem controle do STE. Ele ganhou o joystick analógico e depois foi o Jaguar utilizou ele. Foi o oposto, porque o Atari é mais antigo. Uma coisa legal é que eles passaram a tirar as memórias. Também já era uma evolução da tecnologia de aplicação de computador nessa época. Eles pararam de botar a memória DIP soldada e passaram a usar módulo SIM. Isso é uma coisa que você vê acontecer em todos os fabricantes de computadores. E esse cara aqui não foi uma exceção. Exato. Curioso é que o STE ele não substituiu o ST. E na minha opinião isso foi um grande erro. Coisa que a gente não consegue entender hoje em dia, né? Mas basicamente a Atari ela continuava vendendo o ST e o STE. Você comprava aquele que teu bolso deixava. Sabe o que aconteceu? A base de software do Atari STE é mínima. Teve um outro problema que acontece com todo mundo, com todo rádio atualizado. O software usa coisas que o programador achou que ninguém nunca ia botar nada ali. Por mais que o manual tivesse escrito assim. Ô João, por mais que no manual tivesse escrito assim, reservado. Sim, incompatibilidades. Isso é uma coisa também que o Amiga sofreu nas suas gerações posteriores. Mas esse é um problema que você tem em qualquer situação. Todo upgrade sofreu isso. Sim, todo upgrade tem esse problema. A diferença, talvez, é que a estratégia de botar o ST e o STE ao mesmo tempo matou completamente qualquer chance de você criar uma base de STE. Uma base de STE. Porque no final de contas, você tinha ali o ST de 1 mega, os 1040, que rodavam provavelmente todos os jogos. Pra que você ia pagar mais no STE? Se você fosse pagar mais no STE, você poderia pagar o quê? Não, se comprava um HD. Ou então pagava um Mega ST. E o lado do desenvolvedor, vou desenvolver para o quê? Para ter uma base instalada? A versão antiga. Então vamos desenvolver para o antigo. A única coisa que acontecia era diferença de performance. O jogo rodava melhorzinho do que tinha Blitter, obviamente. Mas... Isso é, se o seu jogo utilizasse a Blitter. Pois você fingisse que a Blitter não estava lá, ia jogar e rodar igualzinho. O máximo que você poderia fazer é deixar o jogo mais colorido, mas aí isso é um mero detalhe. Isso, nem isso eles usaram direito. Por que parece eles usaram um pouquinho a Blitter e um pouquinho o áudio também, melhor que eles. Quem usou bastante esses recursos aí é o pessoal que desenvolve demo para esse demo. Pra variar, né? Sempre o pessoal do demo é que mais usa. Todo demo. E do STE foram lançados o 520 STE, obviamente 512 de RAM, um pente ou um pente de 512 de repente, o 1040 STE e o raríssimo 4160 STE. Você procura na internet, você acha foto, tá? Vinha com 4 MB de RAM. Sim, ele existiu. Inclusive tem gente que comprou esse cara, vinha de um 1040 STE, já populado com 4 MB e um adesivo, um sticker para você substituir no gabinete o 1040 por 4160. E também fizeram uma versão expert dele, né? Mega STE, que era um STE normal, a única diferença é que já tinha um Motorola 16 MHz. Isso é substancioso, isso é interessante. Agora vamos falar uma coisa que eu vou falar. Aí eu tenho que dar o braço a torcer, e nesse ponto aqui eu nunca vi o Amiga chegando. Um STE portátil. Os caras tinham um foco que eu acho muito legal. Eu acho que a Commodore ela não tinha foco nenhum no quesito de vamos vender o Amiga. Não.
né, César? É até que eu acabei sendo uma 30 anos amiga. Eu acho que a Commodore nunca teve ideia do que ela fazia com a amiga na mão. No entanto, a Atari mais ou menos tinha ideia do que ela fazia com a ST na mão. Com todos os problemas, particularmente do ST contra o STE, ela sabia o que fazer. E o interessante, assim, no mínimo eles devem ter percebido que eles tinham um público muito grande entre os músicos, e o músico precisa levar o computador pro show, né? Então, vamos fazer uma versão reduzida e portátil. E assim, né, eles fizeram em 89 o Stacy, que eu acho simpático como notebook. Sim. Hein, César, me lembra às vezes o portfólio, não sei porquê. Pois é. Da Atari? Não. Desenho, design da. Acho que o portfólio design não foi feito no Atari. A Atari só licenciou o portfólio. Mas realmente lembra alguma coisa no desenho mesmo. É um portfólio gráfico. Que era um ST padrão, né? Obviamente com MB de RAM, já com HD de 20 ou de 40 MB embutido, uma tela LCD e um trackball para você utilizar. Poderia, por exemplo, conectar um modem ou outros dispositivos. A tela, eu não sei o nome dessa tela. Vocês sabem? Esse LCD azul aí? Não é LCD, mas é outra coisa. Não, é um LCD, só que é diferente, né? O vídeo é invertido. Era normal entre os notebooks do final dos anos 80, começo dos anos 90, esse tipo de tela. Eu não sei o nome oficial. Demônio, isso aqui. Eu não sei o nome desse tipo de tela aqui. Nós pensamos que já falava Super Twist Backlit Monochrome. Seja lá o que seja isso. Um monte de palavras compostas querendo dizer nada. Se vocês pegarem aquela minha fase do fazer um computador portátil para os músicos, porque tem nessa tela aqui, né, que dá esse screenshot do computador em operação mesmo. Um tracker, né? Musical, tracker. Logo de cara. Tá aí. Anos depois nem tanto, né? Eles foram lançados em 89 e em 91 eles lançaram talvez um dos mais bonitos, eu vou deixar assim, né? Eu sou fã dessa máquina, um dos mais bonitos notebooks clássicos que existe, o ST-Book. Gente, ele já é bonito agora. Na época que ele achou, era pra molhar as calças de olhar essa máquina aí. Caramba. E era fino, acho que ele é mais fino que alguns notebooks que a gente possa encontrar hoje. Assim, pra começar, tá falando aí de 5 libras, que dá mais ou menos 2,2 quilos. Leve pra cacete pra aquela época. Não, e 2,2 quilos hoje, a gente considera extremamente pesado, mas é quanto pesa um notebook mainstream, esses 14, 15 polegadas. Normal. Você vai pegar aí 2,2 quilos. Ele vinha com uma tela de LCD já com aquela cara LCD estrito senso que a gente conhece. Fundo cinza e tons de cinza. Um cinza claro, meio esverdeado. Era monocromático. O trackball, pra quem não encontrou, ele fica no canto direito superior do teclado. Ali pertinho da tela, né? Ele era muito fino, tanto que o flop era externo. Infelizmente ele não tinha PCMC. Ele tinha a mesma configuração do Stacy, mas vinha com a versão de 1 e 4 MB de RAM. E você tinha que escolher, que vinha de fábrica isso. Ele tinha as portinhas de MIDI, a ACSI, a porta para ligar o dispositivo serial e a porta de impressora. Acabou. Eletronicamente ele era né? Não, normal. Tanto que ele só tinha essa tela monocromática. Ele só entrava em 640 por 400. Não, é sim. Pelo menos é o que a Wikipedia diz, né? Um computador portátil lançado em 1991 pela Atari, baseado no Atari STE. Será aquela arquitetura mais recente. Só não tinha as 4096 cores aqui. Devia ter o suporte de som, talvez. A limitação física do display, né? Talvez virasse nível de cinza. Ele fingia que tinha o vídeo, mas o importante dele era ter o som, ter o DSP. Inclusive está dizendo que ele é monocromático só de 1 bit mono, só que nas imagens do link que você mandou, eu tô vendo coisas que parecem níveis de cinza aí na... Não, é o achurado do TOS. É assim mesmo. Tá. É que a foto tá meio pequenininha, não dá pra ver os pixels individuais. Vamos falar dos outros computadores? Não, por que não? Muito rapidamente, a gente já começou a falar, né? Já começou a falar. E agora vem a pergunta que eu te faço, Giovanni. Por que você botou aqui na nossa pauta baseados na arquitetura do ST? Atari TT-030 e Atari Falcon também 030. Porque eles são outras máquinas, né? Eles ampliaram, já começaram a virar outra coisa. Até que o foco, ninguém comprava esses caras pra jogar. O TT-030, que tinha o gabinete do STE, ele já era quase uma workstation. Correto. O Atari Falcon é aquela máquina linda que todo mundo conhece, o último computador fabricado pela Atari. O gabinete do Atari ST é convencional, só que preto, né? Com cores diferentes, ambos tinham um 030, havia promessa de ter um 040 também. Quantos megahertz rodava isso? Ou era 16 ou 20? 16. Gente, Transputer.
E o Transputer. Esse eu nunca ouvi falar. Não, mas vamos Assim. rapidamente para essas máquinas. Eles não são. Não, só pra complementar aqui, o Falcon, ele tinha um DSP embutido que permitia que ele você usava para digitalização de áudio, mas você poderia ligar qualquer outra coisa que você precisasse fazer processamento de sinal naquela época. Tipo da Philips até. Ele tinha da Philips, ele tinha um processador, um DSP chamado Motorola 56001. Sim, que cuidava disso. Era mais rápido, inclusive, que o próprio processador central. 32 MHz, o dobro. Ele era, no final, uma workstation barata. Você podia comprar uma SAM para fazer isso, você podia comprar uma Silicon para fazer isso. E eu falei preto, mas não, ele era cinza escuro. Sim. Ou você poderia comprar um TT-030, que era bem mais barato, ou até mesmo um Falcon. Não rodava em Unix, mas pelo menos rodava um TOS e um multi-TOS e quebravam o galho. Mas eles não eram compatíveis com o Atari ST? Não poderiam dizer que eles são os AGAs do Atari ST? Eles estariam mais para falar assim, aqueles Amiga 3000X, pra você ter uma ideia. 3.000 não seria 4.000 não? Por causa que ele tem 268 mil cores. Não, aquele 3000 que vinha com Unix. Ah tá, você tá dizendo que ele não tem mais o TOS. Não, ele tem o TOS, mas a função dele não era bem assim, vou pegar essa aqui porque eu vou brincar de jogar Shadow of the Beast. Vou te contar um pouquinho você sobre o Falcon. O Atari, o TT-030, tudo bem. Mas eu vou discordar por causa que ele também tinha porta de joystick Atari Jaguar like. Ele tinha um form factor do caseiro. Eu tô vendo aqui fotos de publicação dele com joystick da mesma cor dele. Ele era uma máquina caseira. TT, tudo bem, TT era uma máquina profissional, mas o Atari Falcon seria a versão caseira dele, ou seja, se o TT seria o Amiga 4000, ele seria o 1200 dessa série aí do Atari ST. Ele tinha SCSI também já incorporada, ele tinha um HD embutido, HD IDE, ele assim, leva todos os efeitos. Ele tinha drive de 1.44 PC 100% compatível. A porta de vídeo dele já era VGA, não precisa ter. Então, por que não considerar eles inclusive o Blitter dele tem compatibilidade regressa com o do Atari ST. Se me fala a memória, o lance ele tem era. as resoluções do Atari ST. João, o preço. Ah, tá. Preço? Mas até aí, preço por preço o Liza custava $5.000, os Apples nunca foram baratos. Pra você ter uma ideia, o TT custava, o preço de introdução dele, o TT-030, era $2.995. $3.000, na década de 90. Aquela parada do preço baratinho, eles jogaram na privada, né? Na série 030. Eu acho que aqui essa máquina não é para uso doméstico, ela é para. Atari TT, eu concordo contigo. O Atari Falcon não. O Atari Falcon é para uso doméstico. Eu tô vendo aqui eu também não concordo com você, mas assim. Eles só chutaram o balde no preço. Um Falcon custava $3.000? Não, né? TT custava $3.000. Tu tá falando do TT, eu tô falando do Falcon. O Falcon custava quanto? Não descobriram o preço. Falcon. Não, segundo a Wikipedia, o Falcon saía. Eu não achei o preço dele aqui na Wikipedia. Não achei. Onde que o Peter tá de perto? Então, tá sim. Daqui, ó. Eu já vou passar o preço. Era até razoavelmente barato. Estão ouvindo aí? Calma, sim. Razoavelmente o escambau. Tá? A versão de 1 mega custava $800 em 1990. Ok, agora vê quanto custa o 1200, que é a máquina concorrente dele, já que os dois são da mesma época. Vamos ver se por uma casa a Wikipedia tem isso aí. Amiga 1200, eu tô vendo o World Computers aqui, agora vamos para o Falcon. 1200 saiu originalmente custando 400 libras. Sim, agora vamos ver o Falcon, quanto ele custa em libra, pra dar pra tomar... A marca aqui, ó, ô João, a versão com 4 mega, esse aqui é um pouco antigo, né? Ele fala que você conseguia encontrar o com menos RAM por volta de $800 e o 4 mega por volta de 1.900. Estamos numa época em que a memória era cara, né? Década de 90 a memória ainda era absolutamente cara. Tanto é que o Amiga 1200 vinha só com 2 MB de RAM. Essa altura não dava mais pra ficar dentro do padrão Tremel de preço, né? Isso. Giovanni, $800 no modelo de 1 mega do Falcon, que tá batendo com 1200, ele perde em processador e ganha na memória. $800 comparar com 400 libras não é tão mais caro. Tá o quê? $600? Sim. Mas o lance também, assim, era um monte de coisa que... Um monte de coisa pra cima, que ele tinha, por exemplo, o DSP era completamente inútil pra quem tem em casa pra jogar. Não servia pra nada. Eu
quis dizer é que eles pegaram o projeto todo do TT e botaram no Form Factory pra vender com uma máquina doméstica. Eles chutaram o balde. Vamos botar um aspas aí. Eles fizeram um X68000 ocidental. Ou Eles seja, chutaram o balde. vamos rir um pouquinho. Eles estavam. É fim de festa. Rapando a fechepa. Pronto. Só vou falar vou falar uma coisa pra vocês que tem a ver com isso. Tem um cara que tá traduzindo os jogos, claro que não estão perfeitos ainda, e ele está tentando portar os jogos do X68000 pro Falcon. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. A montanha está lá, né? Como disse o Kirk, né? Não precisa de um porquê. Escala a montanha porque a montanha está lá. Não estão perfeitos, eles estão sem áudio, estão lentos, mas ele conseguiu fazer rodáveis. Já é uma coisa. Já é uma coisa. Então eles fizeram uma workstation e por cargas d'água fizeram uma versão caseira. Já era o final da linha. Só que eles chutaram o balde no preço, né? Além desse também teve o Transputer, né? Que era... O que seria o Transputer? É aquele negócio de computação paralela. Estamos dando uma pincelada rápida em outros computadores. Já falamos disso. Já falamos disso. Não, mas assim, a BAC não. A BAC sim. Rapidamente, só pra eu dizer uma coisa sobre o Falcon. O Falcon tem 65.536 cores igual ao X68000. E a paleta dele é igual ao do X68000 de cores. Ele liga direto no monitor VGA sem precisar de frescura. E ele tem 8 bits de canais PCM. E são 4 canais PCM. Igual a amiga. Finalmente! Yes, we can. Pra simplificar, o ABAC, que era um Transputer, uma coisa que estava na moda no começo da década de 1990, para computação paralela, e a Atari ela montou é uma coisa muito próxima do computador vetorial. Eu errei. São 8 canais PCM. Respeite. Ah, bom. É um respeite. É mesmo, é? E são vários processadores com alta capacidade e um Atari ST controlando. Esse é o Atari ABAC. Quem quiser saber um pouco mais, que se divirta na Wikipedia, que tem até fotos do bicho lá. Pois é. O fato é, só pra gente terminar esse papo sobre a série 030, esses micros eles foram no apagar das luzes, 92 para 93, não fizeram sucesso nenhum, eram caros pra caramba, principalmente em relação ao concorrente. E vamos explicar o motivo daqui a pouco. E acabaram ficando raros. Tanto é que hoje em dia, um Atari Falcon é muito mais caro que o 1200. Mas, peraí. Tem coisa ainda. Além dos outros computadores da Atari Corporation, né, tivemos os Atari 8-bits, velhos conhecidos de guerra, requentados ao extremo, o 65XE, o 130XE, e uma coisa engraçada que a Atari fez e pouca gente conhece, mas nos Estados Unidos, que foram mais vendidos na Europa. Não o portfólio. Exatamente. O Atari PC e o Atari ABC. O PC acho que era um XT e o ABC era um AT. Não, na verdade, o ABC, qual era a diferença? O ABC, a Atari desenhava placa-mãe e desenhava a case. O Atari PC era montadorzão. Era igual todo mundo fazia. Era igual montadorzão. Ou seja, o ABC era PC com grife Atari. O PC, ele é o famoso só etiquetinha lá da Atari e gabinete com... Basicamente, o gabinete que tava rolando, entendeu? Porque também na Europa, como no Brasil, nos anos 90, o mercado cinza tava dominando o mercado de PC. Por que não, né? Ô César, o Atari PC era positivo nos primeiros anos, né? Era. Mas a festa toda acabou, né? Não, tem mais um carinha que a gente tem que falar, senão o César vai ficar triste. E o John Connor também. Hasta la vista, baby. O John Connor. Enfim, o detalhe do portfólio originalmente é de uma empresa inglesa chamada DIP, A Atari, ela licenciou o portfólio e vendeu por sua marca. Você ainda encontra, de repente, na Inglaterra de Pocket PC, mas para a resto do mundo é a Atari Portfólio. E é mais conhecido como o computador que John Connor usou para abrir o TM no Exterminador do Futuro. Além de ser lindo e maravilhoso ter um computador. Já tem agora podemos. É o segundo, inclusive. Então. Mas aí um belo dia a festa de fabricar computador na Atari se encerrou. Os computadores da linha ST, o STE, os notebooks, os 8-bits, tudo foi suspenso para eles apostarem todas as suas fichas no que mesmo, João? No Atari Jaguar. O que acontece é o seguinte: nessa época, o Tremiel, ele estava velho, estava se aposentando. Ele já tinha até saído da Atari.
já tinha saído da Atari. Ele saiu da Atari por aí, por volta de 91, 92. Começo dos anos 90, o Tremiel se apostou e deixou a batuta pro Sam Tremiel, filho dele. Não sei por que cargas d'água, o Sam Tremiel resolveu voltar a investir pesadamente em videogames. Isso lá pra 91 ele começou a fazer o Panther, que é a versão Atari ST de ANA de um videogame de 32 bits. Alguns dizem que é um misto de Mega STE com Falcon. Que dizem que era coisa boa, louca, absurda, não sei o que era, que nunca se vimos a luz do dia. Ele foi cancelado em prol do Jaguar. Tudo foi cancelado em prol do Jaguar. Exato. Inclusive a própria Atari foi cancelada em prol do Jaguar, já que o Jaguar foi um fracasso. O Jaguar que é um 68.000 cercado de um monte de customs. Metro Goldwyn Mayer apresenta Tom e Jerry, versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Tom e Jerry lá pra tentar fazer videogame. E o resto a gente não precisa nem contar, que vocês já sabem, né? E agora a gente deixa de falar de hardware, vamos falar de software, mas vamos falar só uma coisinha aqui pra terminar, pra dizer que a gente não citou, pra não falar, não falamos de flores. Um outro console que a Atari lançou, além de ter lançado o nesse meio do caminho. O 7800 e também mantido a linha do 2600, foi o Atari Lynx, que era um videogame portátil, correu diretamente com o Game Boy. Lançaram dois. O Lynx, que era o portátil. O Lynx, basicamente, ele é um videogame baseado no 6502 com processador de vídeo 16 bits. Quem gritou aí na plateia Turbo Express acertou. Ele era baseado na versão portátil do PC Engine, apesar de não ser compatível com ele, óbvio. Tinha a vantagem de rodar Shadow of the Beast, né? E não era ruim não, hein? E o outro videogame que eles lançaram é o XEGS. O que é o XEGS? Pega um Atari 65XE. Isso. Pega um Atari 65XE e coloca dentro de um gabinete de videogame. Acabou. Não, desculpa, Juan. Ele vinha com o teclado. O teclado vinha separado, vinha na caixa o teclado. E ainda Eles não cometeram o erro da Commodore. Mas ele também foi pro limbo junto com a resto da linha Atari de 8-bit. E agora, chega de hardware, vamos falar de software. Aplicativo do Atari. Vamos começar com o TOS, que já citamos ele, temos falado do sistema operacional, né? Ele teve várias versões, TOS 1, TOS 2, vários sub-releases também, TOS 3. Ele sempre foi, por definição, um sistema operacional monotarefa, monousuário. Acho que a partir da versão 3, já no STT e companhia, ele incorporou a multitarefa, que era chamado de multi-TOS. E hoje em dia tem inclusive clones do TOS que você pode utilizar no seu Atari ST, até Ataris ST que não teriam a versão de multitarefa, você pode rodar as versões mais novas. Assim como o Amiga, né, João? Ele sofreu também muito, outras tantas plataformas caseiras, ele também sofreu uma pirataria. Vários projetos foram cancelados e continuam até por conta da mesma. Curiosidades da ST, eu pensei em botar uma lista grande, mas vou botar uma lista mais compacta e mais enxuta, até que é mais interessante, mais didática. Sim. Se você é músico e usa o Cubase ou usa o Logic Pro, saiba que o seu notebook modernoso, ou rodando Windows ou o seu MacBook Pro, saiba que esses programas tiveram origem no ST. Pois é. O Cyber Studio CAD 3D, que era um programa de desenho 3D, foi escrito pelo Tom Hudson, e o Cyber Paint, que foi criado pelo Jim Kent, posteriormente se transformaram, não exatamente esse programa, né? Os programadores eles foram para Autodesk e desenvolveram respectivamente o 3D Studio e o Animator. Uau! Pra quem é da turma do PC sabe muito bem o que eles são, né? O WordPerfect chegou a lançar uma versão do processador de texto deles, né, o WordPerfect, por ST, mas ela foi cancelada. E a coisa mais bizarra é que essa eu não sabia. Lembra da Microsoft? Pois é. Alguma coisa eles lançaram para Atari ST. Alguma coisa do Windows caiu no Atari ST. O Windows Write, né? Se você é do 95 para cá, você chama ele de WordPad. Mas o executável ainda se chama Write.exe. Pois é. Foi lançado para ST e nas mãos da própria Microsoft. Podemos deixar o link aí para quem quiser baixar? Sim. Uma curiosidade engraçadíssima é que a concorrência, ou seja, uma amiga, teve uma versão do WordPerfect. Não sei porque foi cancelado no a propaganda da WordPerfect que eu vi, se vocês procurarem também, WordPerfect para ST e para Amiga, a propaganda diz o seguinte: WordPerfect agora para Amiga e para Atari ST. Isso. E um programinha bem curioso chamado 3D Calc, que era uma planilha eletrônica em 3 dimensões, ou seja, linha, coluna, e você vai invadindo pelas dimensões internas. Inclusive hoje é freeware. Da parte de jogos,
E aí vai uma discussão. Discussão barra mimimi, barra choradeira, barra generalizada entre usuários de Amiga. Só pra vocês terem uma ideia do nível de histeria da Flame War entre Amiga e Atari ST, vou recuperar aqui um link de um vídeo que a gente passou num plus de uma ASCII Art, de uma animação em ASCII Art pro Atari ST anti-Amiga. Não, tem casos ódio e coração. Tem casos de, também, não falha a memória, de gente em encontro de usuário, não lembro agora quem fez o que, né? Se foi um encontro de usuário de Amiga, que os caras destruíram a Atari ST, ou um encontro de Atari ST que os caras destruíram a Amiga. Acho que foi nos dois. Ou nos dois, de repente. A briga entre esses dois é mais ferrenha que o Atari 8-bit com o Commodore 64. E as pessoas falam que os jogos do Amiga são ruins por conta do Atari ST. O Atari ST fala que o Amiga só tem jogo que foi portado do ST e por aí vai. Copiei na pauta o vídeo do ódio aí. Eu lembro desse. João, vamos falar de paz. Vamos falar de paz. Vamos falar de um pessoal que faz jogo até hoje e que programou no ST. Vamos começar pelo Peter Molyneux. Que é um cara bem viajado na maionese. Sim, fez uns joguinhos assim que ninguém nunca jogou, como Populous, Theme Park, Magic Carpet, Black and White. E o Fable, né? Acho que todo mundo conhece ele hoje em dia pelo Fable. Pela coisa chamada Curiosity, que deu muito o que falar por aí, né? O Doug Bell, o cara da FTL Games, Dungeon Master. Sim. Vamos botar o parêntese do que o Dungeon Master inicialmente foi lançado pro ST? Sim, lembrar isso. Tem até pra X68000. Sim. Jeff Minter. E Jeff Minter, da Llama Soft, inclusive foi o cara que portou o Dungeon Master de 108.000, se não falei a memória. É. Não foi? Acho que sim. Não foi um outro cara aí. Daqui a pouco a gente descobre o que esse cara fez. Jeff Minter, o que o cara fez, além de Grid Runner? Além do Grid Runner, é o do jogo dos camelos, Mutante Camelo. Tempest 2000, Defender 2000. Tempest. Dos poucos jogos bons do Atari Jaguar foi ele que fez. Eric Charry, que é francês, mas fez um tal de Another World, que acho que... Sim. Um tal de, né? Entre outras coisas. Jazz Suns, esse aí eu não sei do que ele fez. Jazz Suns. O que ele fez? Ele programa... Ele desenhou a tal do Super FX, ouviu falar? Super FX pro Super Nintendo. Então ele é da Argonaut. Argonaut Software. Também tem muitos jogos. Todos os jogos da Argonaut que eu me lembro aqui são do Super Nintendo, então vou ficar devendo. É só você procurar Argonaut Software. Só pra você falar de um, né? Star Fox. É por isso que eu tô falando. Todos os jogos do Super Nintendo eu lembro. Jogos do Atari ST e do Amiga com da Argonaut é que eu não tô lembrando, entendeu? Não, Star Glider. Obrigado. ST e Amiga. Obrigado. Star Glider, se vocês repararem, Star Glider do Star Fox, hein. E fechamos com quem? David Braben, que também é figurinha fácil dessas plataformas 16-bits também. 8/16. Se você não sabe o que esse cara fez da vida, Elite ajuda? Ajuda pra caramba. Tem um joguinho interessantíssimo chamado Mid Maze, que interliga 16 computadores usando a porta Mid para uma jogatina em rede. Cara, vocês imaginem 16 caras jogando em rede. E é um joguinho de labirinto 3D. Aliás, eu vou falar uma coisa de motivo assim de paz e harmonia. O jogo Lotus Turbo Challenger do Atari ST e do Amiga permite você conectar de um computador para o outro diferentes e fazer uma campanha multiplayer. Um player no Atari ST e outro player no Amiga. Eu vou botar o link do vídeo. É o famoso. Curta os seus computadores em paz. Acho que já. Curta os seus computadores em paz. Cada um com o seu computador na partida de Lotus. Na paz e harmonia, né? Lembrar que Another World ou Out of This World nos Estados Unidos foi lançado simultaneamente para ST e Amiga. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Gente, não há motivo pra briga nas comunidades. Não briguem, parem com isso. Esse vídeo que eu vou deixar, os micros são conectados no cabo RS-232 e pra não ter nenhuma complicação, os dois usam 512 MB de RAM só.
É uma Amiga 500, o Atari 520 Plus. Viu, gente? Não há motivo pra ódio e discordância. Ah, o Aí, cartucho de 100, quem foi que postou isso? Foi há muito César. tempo atrás, só peguei agora. Eu pus uma foto do ST-Book aí, que tá bem mais nítida, pra você ver a tela. Ah, agora dá pra ver a trackball. Então, falamos de desenvolvedores ilustres, ou seja, gente que programou bastante para ST e são figurinhas conhecidas. Vamos falar agora de alguns usuários ilustres. Estamos que o ST, por conta do MIDI, ele acabou sendo utilizado largamente por músicos, tanto que a Atari fez versões notebook, que obviamente era focada nesse público musical. Vou falar algum de gente que ainda tá nativa. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul O primeiro deles, o Fatboy Slim. O cara começou com ST, tem inclusive a capa de um álbum dele que tem uma foto do estúdio, e tem essa foto que eu vou deixar o link aí, onde você olha a foto, olha o nariz do Fatboy Slim e olha o que tá embaixo do nariz dele. Um monitor e um Atari ST. Ah! Tem o Jean-Michel Jarre, né? Jean-Michel Jarre, que utilizou numa... Só procurar o vídeo do Waiting for Cousteau, né? Eu procurei na Wikipedia, eu não procurei esse vídeo. E tem vários músicos que, cada um deles com Atari ST, que são ligados a um único dispositivo MIDI desconhecido. E claro, lembranças a Delavi, o cara que veio de carro, veio de avião de Brasília para o Rio de Janeiro para assistir o show do Atari The Night Riot. Teve apresentação aqui. A banda cujo nome já não dá nem pra gente não dizer que eles usam Atari, né? Pois é, né? O que o Gary Kasparov tem a ver com o Atari ST? Diga aí, Giovanni. O Gary Kasparov, ele ajudou a desenvolver um programa chamado ChessBase, que é um banco de dados. Você é enxadrista profissional, eu não sou. Você sabe muito bem que existe o tabuleiro, existem as peças, existem os jogadores famosos, existem as partidas famosas, movimentos famosos, aberturas famosas, e existem bancos de dados de jogadas. Você pode consultar ou pode cadastrar uma partida de xadrez para você consultar e verificar. Olha, se eu fizesse isso aqui, né, simular outra jogada de xadrez para você ver o que fazer, estudar o jogo. ChessBase é um banco de dados disso. Kasparov foi um dos caras que desenvolveu a primeira versão do ChessBase, que foi para Atari ST, e é o primeiro usuário registrado do produto. É o 001. É o 00001. Pra quem não sabe quem é Gary Kasparov, procura no Wikipedia. Isso aí. Bom, e o Atari ST hoje, como é que está? Tá tendo projeto pra eles? Tá tendo alguma coisa? Os que resistiram ao Amiga Teenage Riot. É verdade. Durante muito, principalmente no começo dos anos 90, havia uma empresa chamada Medusa Computer System, que ela desenvolvia versões turbinadas da série TT, que eram placas de expansão com 040, 060, que era chamado de Medusa e Hades. Mas não eram oficiais da Atari, nem tecnicamente eram computadores, você tinha que utilizar a carcaça do seu Atari original. Hoje, tem um carinha legal chamado ACP, Atari Codefire Project. Hoje já foi anunciado no Retrocomputaria Plus, podem procurar lá que vocês vão achar a plaquinha. Um Atari, ele tem circuito de FPGA que faz a parte de vídeo, mas ele tem um 68000, caso o Codefire, ali dentro, né? Coração, ou seja, não tem um carinha emulando, é um processador físico de verdade. Só que o Codefire, ele não tem alguns problemas de retrocompatibilidade, ele tem algumas instruções do 68000 clássico que ele não implementa? Ele não tem, completamente. Mas os caras estão assim, isso que eu acho curioso. Então acho que o nível de instrução deve ser muito pouca. Ou ele tem aqueles recursos de você poder fazer um trap, né? É isso, trap de instrução ilegal e reimplementar de repente. É, justamente, ele deve fazer um troço desse tipo. Ele agenda o trap específico, ó, essas instruções aqui, verifica, é o FireBee, nome do projeto. Ele verifica qual é a instrução e executa corretamente. A outra é o MIST, né? Você lembrar do MIST, é o Amiga One. Amiga One não, é o... Qual é aquele Amiga FPGA? É Amiga One, isso mesmo. É um Amiga FPGA que compartilha o mesmo core de Amiga e de Atari ST. Giovanni, Oi. Só uma observação. Diga. Só pra quem tá meio perdido, só lembrando que o Codefire, apesar de ser derivado do 68000, ele é voltado para sistemas embarcados, né? Não é um processador de uso geral, e ele é apenas compatível nos códigos fontes do assembler. Ele não é compatível no Object Code. Por exemplo, o Codefire ele não tem suporte aos dados em BCD, e algumas instruções ele foi realmente retirada. E além, umas outras diferenças. Então, na verdade, naturalmente é um chip, digamos assim, né? Novo. Não, eu não diria novo,
Mas de decoração 68.000, algumas coisas a Motorola / Freescale tiraram. O que é uma coisa curiosa. Então como é que os caras resolveram esse problema? Boa pergunta. Aliás, ó, ele pode ter um interpretador em FPGA que só interpreta. Pode ser que simplesmente acabe, no final de contas, usando força bruta, já que tem processador de sobra. Se tem trap de instrução ilegal, dá pra resolver. Parece que não é compatível nem em binário. É compatível fonte em assembler, mas não é compatível. Já descobri, é o seguinte, ele usa o EmuTOS. Então ele deve ter um emulador embutido aqui. Pô, simpático o computador. O Myst, em visitar a página lá do Lotarek, tático polonês que pratica arco e flecha, até hoje eu não consegui entender se isso é uma ameaça ou uma sugestão dele. E tem a Myst FPGA, que é um projeto que integra tanto um Amiga em FPGA, né, como também um Atari ST. Ou seja, ele fez Hey Juan, o Ebony and Ivory Together pra sempre. E eu li em algum lugar, né, eu não achei na página do projeto, eu li que estavam pensando em implementar também o QL lá dentro. Sinclair QL. Uma família feliz agora. Uma grande família 68.000esca. Agora, se conseguirem botar o X68000, aí é o que eu quero ver. Isso eu duvido. Haja FPGA. Eu acho que tem que ser FPGA só pra ele. A quantidade de custo que tem dentro daquele cara. E continuando nos projetos, a gente tem o NetUSB, acho que já foi falado numa retrocomputaria há muito tempo atrás. Sim. Tem uma plaquinha que é um adaptador USB e plaquinha de rede. Também no Lotarek. Não, o Lotarek ele tem pouquíssimos projetos dele. Ele pega projetos dos outros e fabrica. Ah, tá. O Satan e a Ultra Satan são adaptadores de cartão SD para CSI. Aliás, eu tenho uma Ultra Satan. Por acaso também é do tal do Lotarek, né? Não, é do Juki. E do Juki, uma coisa que eu descobri hoje, chamada Cosmos X. O que é o Cosmos X? O Juki pegou o conhecimento que ele aprendeu com Satans e Ultra Satans e fez um simpático adaptador de cartão SD para o Atari ST interno. Ele deixou embutido. Tecnicamente é uma Ultra Satan. Só que o que ele fez? Ele inventou de colocar uma GPIO de Raspberry Pi. Nossa. E você pode enfiar um Raspberry Pi dentro do seu Atari ST. E não chega a ser nos moldes do projeto, qual o nome lá? David Schrenk? David Schreck? Schmenk. Não. David Schmenk. Então, David Schmenk, ele do seu Apple II você controla um Apple II emulado pelo Raspberry Pi. Aqui não faz isso. Mas o que ele faz? Ele permite que você consiga acessar as USBs e o leitor de cartão SD do Raspberry, que já é um começo. Ele tem projeto de poder utilizar a placa de rede e, evoluindo, quem sabe usar até a parte de vídeo. É uma caixinha, inclusive, que o Raspberry Pi pode ficar inteiro dentro do seu Atari ST. É um projeto que ele lançou em agosto do ano passado. Muito demais esse negócio. Aí, específico pro TT e pro Falcon, porque PCI é uma coisa de 32 bits, existe uma expansão chamada CT-PCI, que é uma placa que você... Aí fica uma coisa maluca, né? Você cria um expansor de slots PCI pro seu Atari Falcon. Louco mesmo. Não, é totalmente louco. Lembra muito, sabe o que, João? A Mediator. Dos amigos. E, inclusive, você faz até mesmo aquilo que o pessoal fazia na Mediator, ligar uma rede a um PCI e usá-la como placa de vídeo. Inclusive, olha aí o paralelo, é só pra série TT e Falcon, assim como a Mediator era só pra AGA. Sim, que é 32 bits. Exato. Além disso, demos. Muitos demos. Que aí vem, de novo, aquela nossa brincadeira de falar que as pessoas têm que aprender a viver em harmonia. Existem vários demos de Atari ST que são feitos para Atari ST Amiga. Inclusive, tá vendo um movimento, gente, vocês vão achar engraçado isso. Porque alguns jogos naquela época não foram portados do Atari ST pro Amiga. Ficaram só no Atari ST. Tem gente que tá portando ele do Atari ST para o Amiga. Pois é. Além disso, como eu falei anteriormente, tem aquele carinha que tá portando jogos do X68000 e agora eu me lembrei também do Neo Geo. O cara é ambicioso. Pro Atari Falcon. Ai, caramba! Os jogos não estão 100% jogáveis, não estão com áudio, ainda estão lentos, mas já é um começo. Bem ao mal, eles já rodam, apresentam o número de cores sem problemas. Bem interessante. Então, finalizando, diz aí, pessoal. Eu tava tentando procurar um demo específico para Atari Falcon, para AGA, consigo lembrar o nome, eu acho que é Star Trek. Esse demo aqui, ele é fantástico. Ele tem nas versões para Amiga, né, Amiga AGA e para Falcon 030, que é uma coisa absurda. É velho conhecido, inclusive, de quem assistiu o documentário Molleman. Não é o mesmo binário que roda. Que o povo chegou a esse nível de... Ainda, né? The Black Lotus, Star Trek, Amiga Demo, AGA. Exatamente. Cadê a versão de Atari ST? Elas são iguais. Nossa.
E não é o único, tem vários demos assim. Então, promovendo a paz, né? Agora nós já temos nosso dossiê de Amiga, já temos nosso dossiê de Atari ST. Então, fãs de Amiga e fãs de Atari ST, deem-se as mãos, parem de brigar, não destruam micros clássicos, por favor. Um dos outros, sejam boas pessoas. Tem brinquedo pra todo mundo. Até porque a culpa não era do computador e não era do outro. A culpa era do Jack. Era das soft houses que resolviam economizar o máximo possível imaginável. E como? Encerramos então? Encerramos. Já fizemos nosso papel para tentar alcançar o Prêmio Nobel da Paz. Oh yeah. Vamos ver se nós vamos conseguir isso tudo. E a Academia Sueca, indiquem a gente, tá? Ou se o legado de sangue de guerra de Tremiel continuará. Esse deus da guerra, da computação. Enfim, eu acho que o mais importante é o seguinte, queira ou não, eu acho que a gente tá aí com essa possibilidade de falar da Atari ST, falar da Amiga, porque são dois micros que, apesar de não terem talvez vendido a quantidade que outros micros venderam, eu acho que mudaram completamente a computação, né? A maneira que você trabalha a computação, a maneira que você pensa, trazendo aí coisas que estavam no reino das workstations para os usuários comuns e obrigando a concorrência a chegar perto. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, assim, que eu acho que a gente deu muita sorte de estar aí, poder fazer esse podcast nessa marca de 30 anos, tanto do Atari ST como do Amiga. Do Amiga nós já falamos, do Atari ST não tínhamos falado, agora nós resolvemos esse pedaço. Tapamos esse buraco que nós tínhamos com Jack Tramiel, com a Atari ST, com a Atari Corporation, etc. Com certeza. E eu acho que vai ser difícil ter mais Fight Nights, né? Acho que a gente esgotou a brigaiada. Por enquanto sim. A não ser que vocês queiram fazer um Friday Night nipônico. Os japoneses se matavam entre si. Sim, há duas disputas ferrenhas. Tem MSX versus os outros bits e o PC 98 versus X1000 versus FM tal. Aí tá lá pra guerra de gangue isso, hein? A gente pode desejar a paz, mas porrada é divertida, a gente gosta de falar da porrada. Sim, então tá aí a sugestão pros Friday Nights orientais no melhor estilo massacre do bairro japonês. Isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tô indo. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio que a gente vai falar de alguma coisa. Giovanni, aquele book lá do ST Basic que você conseguiu descobrir o que era, pra gente rodar Pois é, eu emprestei o programa pra um usuário de Amiga, o cara viu que era um disquete de ST e jogou dentro do ralo. Se eu conseguir recuperar o disquete do bueiro, eu vejo qual vai ser a pauta. Enfim, galera, então eu vou me despedir de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se vocês gostarem aí da minha sugestão, manda um e-mail, um recado pra gente, pra ver se vocês querem um novo Friday Night nipônico. Isso, manda um shuriken pro João. Mas não taque. Mande ele numa caixinha, bem guarnecido. Não taque em mim. Então, gente, até mais, até o próximo episódio. Daqui a semana que vem a gente se vê, se ouve, se fala de alguma forma. Até mais aí. E o Juan? Oi. Tá na hora de você consertar teu Atari ST. Sim, caramba, eu ia ligar ele, mas deu alguma zica pra caralho. Não me deixa triste agora. Então vamos fechar o programa por aqui. Tchau. Tchau. Retrocomputaria. Baixe os teores de alcatrão e nicotina. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.